nossos corações nesta noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu não poderia deixar de ver essa festa tão linda. Eu fiquei ali vibrando. Há 15 dias eu encerrei no EBF e nós tivemos ali no Vale da Bênção Central, na faixa de, durante a semana, 1.200 crianças. Foi muito lindo, aquele barulho, parecia que o teto ia baixar. Ai, Jesus, tinha hora que eu disse, meu Deus, vai cair agora. Aquele monte de crianças pulando, era muito lindo, muito gostoso. Hoje eu encerrei outra e tem sido assim, a próxima semana eu farei 2 EBFs. Bora, viu? Porque não é fácil, é gostoso, mas gasta a gente um pouquinho. Que a gente tem que ter todo o envolvimento, e brincar e pular, porque é como a Bíblia diz, aquele que não se fizer com criança, trabalhar com criança, você tem que se envolver no mundo deles. Mas nesta noite, eu quero desde já agradecer ao meu irmão que veio me trazer aqui e quero aproveitar esse momento também para deixar o abraço do mocinho, pastor Pécio. Ele não pôde vir, o pastor nos convidou, mas ele tinha a igreja hoje à noite e já tive que arranjar alguém para ficar no louvor. E por isso ele não pôde estar aqui, mas ele mandou um abraço bem carinhoso para toda a igreja Beth Shalom de Santa Cruz. E sem mais demora, irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios. Já foi lido hoje à noite, 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. É quase impossível, pastor, falarmos aos pais, como o Senhor pediu, sem citar esse texto. É um texto básico, é um texto clássico para esse momento. E diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele envelhecer, não venha se desviar desse caminho. Pai, nesta noite, nós oramos por tua palavra. E eu peço que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus que está neste lugar, venha invadir o meu coração, venha falar ao meu coração, para transmitir a cada pai, a cada mãe, a cada tio, a cada vovó que está aqui nesta noite. Faz isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu trouxe para os irmãos, para a igreja, nesta noite é a forma eficaz do ensino. Cabe a nós, papais e mamães, o ensino dos nossos filhos. Não o que eles querem, mas o que deve. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é aquilo que eles querem, mas o que eles devem. Esse é o princípio. Não no qual eles não podem ter dúvidas. É o que devem. Isso significa apontar a direção certa. E sabe qual é a direção certa que você deve apontar para o seu filho caminhar? Jesus disse: eu sou o caminho e não existe outro caminho. Jesus foi muito enfático quando ele disse: eu sou. Ensina o teu filho, papai, no caminho que deve andar. E não é você dizer vá. Isso significa você vai com ele. Isso é ensinar. É uma
eu gostaria, se possível, você grifasse esse texto. Ele é muito importante. Enquanto você abre, eu vou dando uma explicação. Os judeus, na época de Jesus, aplicaram literalmente estas palavras, abrangendo todos os aspectos de sua vida e do seu coração. Vamos ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu quero parafrasear nesta noite. Ouve, igreja Beth Shalom, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é conforme o coração do seu vizinho, mas é de todo o teu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu devo amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força. Escute bem o versículo 6 que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E sabe o que você deve fazer? Essa é uma grande responsabilidade. Diga: essa responsabilidade é minha. Veja o versículo 7 que diz: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, quando assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Uma vez alguém me perguntou: Fadinha, em que momento você ensina a Sarinha? Porque Sarinha sabe alguns textos da Bíblia decorados, capítulos completos. A gente já falou aqui na igreja de Sinal. E alguém me perguntou isso. E eu disse: todo momento que ela está acordada, eu estou ensinando. Quando eu ia dar a comidinha dela, eu estava ensinando. Quando eu ia dar o banho, eu estava ensinando. Quando eu ia na moto, ela e o moço, ela no meio, eu ia ensinando. Quando ia no carro, eu ia ensinando. E aí Sarinha foi decorando. Hoje, a semana passada, pastor, Sarinha ensinou na EBF, contando histórias bíblicas. A coisa mais linda, ela prendendo a atenção de quase 1.200 crianças. E essa semana hoje, ela nem veio comigo, de tão cansadinha que ela está, porque ela liderou um dos grupos. E o grupo dela foi o campeão da EBF. E ela liderou aquele grupo com muita responsabilidade. É assentado, é deitando, é no caminho, um caminho que você vai andando com seu filho. Ensina a criança, ensina o teu filho, ensine o seu vizinho. Ensine aquela criança que passa na sua porta, no caminho que ela deve andar, para que um dia, quando ela envelhecer, ela não se desvie deste caminho. Veja agora o versículo 8 que diz: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Era colocado no menininho judeu, quando ele completava mais ou menos a idade de 12 ou 13 anos, como se fosse uma caixinha aqui no meio da testa. E ali era amarradinho. Nós até assistimos, eu não, porque eu não pude. Lá, quando nós fomos em Israel, mas nós assistimos uma cerimônia dessas. Quando aquela criança recebe no frontal da sua testa, ele recebe, e ali está escrito, Êxodo 13, de 1 a 10, e ele tem que decorar estas palavras. Êxodo 13, 11 a
a 16, Deuteronômio 6, 4 a 9, e ali é colocado, para ele nunca esquecer essas palavras. E era colocado nos umbrais das casas, o capítulo 11 de Êxodo 13 a 21, Deuteronômio 4, 6, 4 e 5 e 11, 13 a 20. Eram colocadas em caixinhas de metal ou de vidro, para que quando as pessoas entrassem naquela casa, lembrassem daquelas palavras. Ouve, igreja Beth Shalom, o Senhor nosso Deus é o único, é o poderoso, é o grande, é o excelente, é o magnífico, é o El Shaddai, é o Jeová Jireh. Ele é o único Senhor. E a palavra de Deus diz: amarás esse Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Que estas palavras estejam por frontal, não só na nossa testa, mas no nosso coração. Isso simboliza guardar esta palavra no coração. E a palavra de Deus diz: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o meu Deus. Igreja do Senhor, acorde para estas palavras. Estas palavras não foram escritas só para os judeus, mas para você que está nesta noite aqui. Ouve o Senhor. Diga: o meu Deus. Diga mais forte: o meu Deus é o único Senhor. Por isso ele diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora veja o versículo 7. Tu inculcarás a quem? A teus, diga, filhos, e delas falarás. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: e delas falarás. Sabe que hoje, irmãos, tem muitos pais enfrentando a solidão, um silêncio dentro de casa, por parte dos filhos, porque você é responsável para ensinar o teu filho a se comunicar com você. Que conselho lindo do Senhor! Fale a seu filho, tenha comunicação com o seu filho, tenha diálogo com o seu filho, estabeleça contato, troque ideias com o seu filho, tenha relacionamento com eles, participe de seus assuntos. Ainda ontem, quando nós íamos para a EDF, as adolescentes iam falando em um assunto. Eu acho interessante, pastor, como muda, né, de criança para adolescente, e já começa a ver aquele menininho, já começam as paquerinhas, e alguma criança tocou em Sarinha e disse: Sarinha, sua mãe aí. Ela disse: ah, minha filha, minha mãe sabe de todos os meus segredos. Que coisa boa, irmãs. Entre no mundo de seu filho, entre para que você o conheça, para que você estabeleça com ele essa troca de contato, de ideia.
história há poucos dias de um jovem que estava no velório de seu pai. E ele, de repente, começaram a chegar as pessoas, como acontece nos velórios. E chegavam para consolar aquele jovem e começavam a falar. Dizia, mas seu pai foi um grande homem. Que homem, ele venceu tantas crises na vida. Ele venceu tantos obstáculos. Mas o bonito de seu pai é que ele nunca desistiu. E ele foi ficando impressionado naquelas palavras. E de repente chegava outro chorando e dizia, eu perdi um grande amigo. Eu perdi aquele. De vez em quando ele levava uma feira para mim. E agora, o que eu vou fazer? Chegava outro e dizia algo, sempre dizia algo. E aquele rapaz se aproximou daquele caixão, olhou bem no rosto daquele homem que estava ali. E ele deu um brado. Quem é você? Eu acho que estão falando de outra pessoa, estão confundindo você. Quem é você, pai? Me diga quem é você. E aquele jovem entrou em pânico. E as lágrimas começaram a brotar de seu rosto. E ele chorava, e ele pedia perdão. Pai, me perdoe. Pai, me perdoe pelas críticas que eu lhe fiz. Eu lhe agradeço porque você me encheu de presentes. Eu lhe agradeço porque a geladeira da minha casa nunca faltou nada. Eu lhe agradeço porque a despensa da minha casa estava sempre cheia. Pai, quem é você? E ele disse, pai, eu lamento muito hoje. Não somente porque eu vou enterrar você, mas porque eu não te conheci. Seu filho precisa conhecer você. Conhecer você quando você fracassou um dia. Quando você foi decepcionado um dia. Seu filho precisa aprender a chorar com você. Seu filho precisa aprender a sorrir com você. Seu filho precisa aprender a sentar-se na mesa com você e compartilhar das alegrias e tristezas. Ele precisa chegar um dia, como o ano passado eu passei uma crise muito grande, muito forte. Eu pensava que não ia suportar. E de repente chegava aquele pouquinho de gente perto de mim. Alguém disse, está grande, não é? Grande feita a mãe dela. Bem alta feita a mãe dela. E chegava aquela coisinha linda do meu lado. E não dizia nada. Ela só alisava a minha cabeça. Dizia, mamãe, descanse. Mamãe, descanse. E como é gostoso você poder compartilhar com alguém. Ele precisa saber dos seus sentimentos. Porque um dia ele vai enfrentar isso na vida. A vida não é só isso que você está apresentando para o seu filho, não. A vida tem muitas coisas, muitos obstáculos. E eles precisam vencer. Eles precisam enfrentar. Eles precisam saber que um dia você chorou. Quantas vezes eu já chorei? Eu cheguei em uma igreja logo no início, todo mundo me conhece, Caruaru, que eu trabalho com crianças. O meu público não são vocês. O meu público, eu me identifico com crianças. Eu amo estar junto deles. Eu gosto de estar com eles. E na verdade, alguma vez eu cheguei em uma igreja e o pastor disse assim, vai lá no departamento. Mas você sabe que a gente às vezes enfrenta algumas dificuldades de ciúme, aquela coisinha com medo de tomar o lugar. E quando eu desci naquele lugar, alguém olhou para mim e disse, a gente não precisa de você. Se aquelas palavras eu tivesse deixado descer do meu coração, eu não estaria hoje de manhã encerrando o EBF. Eu não estaria há 15 dias atrás encerrando
chore com eles, sorria com eles. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu trabalho muito assim, você vai perguntar agora: qual opção você quer para o seu filho? Chorar com eles, conversar com eles ou sorrir com eles? Diga para essa pessoa: faça tudo o que tiver que fazer com seus filhos. Amém? Você concorda com isso? E delas falarás, assentado, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Tenha comunicação com os seus filhos. A comunicação tem como base a responsabilidade. Diga: primeiro, a comunicação tem como base o conhecimento. Segundo, a responsabilidade. A responsabilidade é a segunda base da comunicação. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 41. Lucas, capítulo 2, versículos 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém. Diga: seus pais. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume. Diga: segundo o costume. Você costuma, deixa eu fazer uma pergunta agora a você. Você costuma ir com seus filhos a uma reunião de pais e mestres? Mães, cadê as mamães aqui? Levante as mãos. Mamãe, você costuma ir no Dia das Mães, assistir aquela programação na escola, ouvir a igreja, assistir a programação que o seu filho está fazendo para você? Papais, você costuma ir com seus filhos à reunião que tem na escola de pais e mestres? Amém? Você costuma estar com eles quando eles estão oferecendo para você uma cantata bem linda, declarando o seu amor por eles no Dia dos Pais? Se não, procure fazer. Ensine a seu filho no caminho. Para ensinar, você tem que ir com eles. O melhor ensino, o ensino mais eficaz, é você ir, não é você mandar. Eu trabalho na escola batista. Quantas crianças choram? Olha, meu pai não chegou ainda, meu patinho. É tanto choro que dá um desespero na gente. Mas ele vai chegar e eles vão lá para frente, o olhinho fica. Na programação de Natal, eles cantam olhando, sabe para quem? Não é para a multidão que está ali, é olhando para você. É procurando se você está no ambiente. Porque para o seu filho, a pessoa mais especial, a pessoa mais linda, a pessoa mais importante é você. Não é o tio, não é o vovô, é você, papai. Por isso você tem essa responsabilidade de estar com o seu filho. Diga: eu preciso estar com o meu filho ou com a minha filha. Diga: segundo o costume. Que coisa mais linda. A Bíblia é muito linda, pastor. Quando a gente começa a ler, a gente tira tantas lições. Olha, se eu fosse falar do jeito que eu gosto de falar, a gente ia para amanhã, para terça-feira, conversando e ensinando e dizer que aprendemos com os outros, porque a Bíblia é linda. Mas eu quero adiantar com vocês para o versículo 48, que diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Diga: logo
responsabilidade tem uma característica muito importante. Sabe qual é o respeito? Logo que, lembra desse episódio? Vem Maria e José, lá de Nazaré, sobem a Jerusalém. Quando eles chegam lá para aquela festa de costume, as festas da celebração, Jesus estava mais ou menos com uns 12 anos de idade. E é o dia que ele vai receber aquela caixinha de Deuteronômio, de Êxodo, para colocar no frontal, no seu frontal. E de repente, muita gente que vem, aí Maria vai voltando com José. Só que quando eles iam era o seguinte: os homens iam de um lado e as mulheres iam do outro. E eu acredito, pastor, que Maria pensou assim: Jesus está com José. Aí José, por sua vez, disse: Jesus está com Maria. E foram caminhando. Caminharam 3 dias. E de repente eu acredito que em determinado lugar eles se encontraram. Quando eles se encontraram, eles observaram que o menino não estava. E bota a mão na cabeça: onde está Jesus? Aí José disse: não está com você. Não me diga isso. Ele não está comigo, não está com você. Eu pensei que ele estava e ficou aquela troca. Vamos voltar. Dá uma olhada, ninguém viu Jesus. Vamos voltar para Jerusalém. E eles voltam. E quando eles chegam, eu fiquei imaginando, pastor, já viu uma cena